Feliz 2022 para vocês. Esperar mais uns minutos aí que chegue mais pessoas. Feliz 2022. Como é que o senhor passou o ano? Ao Senhor, ó Obrigada. Senhor. Eu passei bem. Foi assim, era dia 31 de dezembro, era quase meia-noite. Aí virou meia-noite, aí passou, aí virou 2022 já. Foi assim que foi a virada do ano lá em casa. Num instante assim, puf, mudou de ano. E você? Foi mais ou menos isso. Então. Eu tava com sono, eu dormi. Eu também, para mim é uma tortura ficar acordado até meia-noite, viu? É uma tortura, porque eu costumo dormir mais cedo, né? Normalmente eu durmo antes de meia-noite. Aí esses dias que a gente é obrigado a ficar acordado até meia-noite é uma tortura. Maria Fernanda também apagou, olha só. Várias pessoas que dormem antes de meia-noite. Também é muita convenção, né? No tempo, quando tinha o horário de verão, era 1 hora antes, né? Que acontecia. A virada do ano. Ó, Pedro Henrique chegou. Bom dia, Pedro Henrique. Mais um minuto, se não chegar mais ninguém, a gente começa a nossa aula. A Lívia chegou. Bom dia, Lívia. Professor, de que horas a que horas vai ser a prova na sexta? Olha, Karina, eu estive pensando, em vez de deixar só 2 horas, né, das 10 ao meio-dia, é de deixar das 10 até as 2 da tarde. Não sei o que você acha, o que vocês acham a respeito, mas aí para não precisar fazer tão rápido, né, em vez de 2 horas, ficavam 4 horas. Então tá bom. Então, se vocês concordam, vou fazer assim, deixar 4 horas para vocês fazerem a prova. Bom, vamos começar então nossa aula de hoje. Bom dia para todo mundo, sejam todos bem-vindos. Então, hoje é uma aula de revisão. Aí, durante esse tempo, desde a nossa aula anterior até agora, eu recebi mensagens de vocês com dúvidas. Pessoas têm com dúvidas nos exercícios. E algumas eram dúvidas bem razoáveis, né? Porque tem alguns exercícios que estão ou mal formulados, ou que tem algum problema, algum erro. E aí, então, eu selecionei alguns desses problemas para discutir com vocês aqui, para a gente revisar o assunto. E aí, depois, quando eu acabar de revisar esses, acho que são 4 exercícios que eu selecionei, aí a gente pode conversar, né? Aí vocês podem falar mais, podem perguntar outras coisas. E aí, então, primeiro de todos, foi esse daqui, ó, esse exercício. Considere as estruturas das substâncias cristalinas abaixo, segundo a classificação de Lima de Faria. Aí, quando chega aqui no 5, CaF2, aí tem uma coisa estranha aqui, né? Diz que o arranjo aqui é cúbico simples e que o cátion A está em coordenação 8, né? Num vazio cúbico, e o ânion, que é o flúor, está nesse arranjo, né, de cúbico simples. Mas aí, quando a gente vê a célula unitária da fluorita, a gente vê que não é bem assim, né? Então, qual que é o problema? Aí eu trouxe aqui para a gente conversar. Aí,
Olha, essa daqui é a célula unitária, né, oficial, correta da fluorita, onde eu tenho átomos de cálcio colocados aqui nos vértices da célula unitária e também no centro das faces. Então, esse daqui é um arranjo onde os átomos de cálcio eles estão organizados num arranjo cúbico, né, compacto, cúbico compacto. CCP, né? Então, é o átomo de cálcio que está nesse arranjo. Então, se eu for olhar assim, essa célula unitária, eu vou falar que o cálcio, olha, está num arranjo CCP, né? Ao contrário do que acontece normalmente, né, que os ânions estão nesse arranjo, aqui é o cátion que está nesse arranjo. Aí eu vou olhar o flúor, né? O flúor está aqui em amarelo. Flúor maior que o cálcio, né? Aí o flúor está nos vazios, né? Nos interstícios tetraédricos. Ele está coordenado por 4 cálcio. Então, é diferente daquilo que a gente vê normalmente, né? A gente vê sempre um cátion, que é pequeno, envolvido por ânions de tamanho grande. Então, veja só, isso daqui é diferente daquilo que falou Lima de Faria, né? Veja como ele tinha falado aqui, ó. É diferente, mas por que é diferente, né? Será que tem alguma coisa errada? Então, ó, essa daqui é uma outra maneira de selecionar uma célula unitária para fluorita. E aí, essa célula unitária, eu tenho flúor nos seus limites, olha, flúor, né? Nos limites, em várias outras posições, eu tenho flúor. E aí os átomos de cálcio, eles estão coordenados aqui por 8 átomos de flúor, né? É a mesma estrutura, só que eu estou olhando ela de maneira diferente. Aqui também eu podia olhar aqui isso daqui, essa célula, e colocar o flúor aqui ao redor, é a mesma coisa que faria, né? E aí, mas aí eu vejo que, olha, eu tenho aqui 8 átomos de flúor com um átomo de cálcio no centro. Aí, se eu for olhar os outros 8 átomos de flúor vizinhos, isso é trabalhoso, né? Um pouco difícil da gente ver. Mas se eu for olhar os outros 8 vizinhos aqui de flúor, eu vou ver que no centro deles não tem o cálcio, né? Ou seja, o cálcio está alternado, está em coordenação 8, né, em vazios cúbicos, mas ele está alternado, né? Alguns, uma, uma associação de 8 átomos de flúor tem o cálcio no meio, e a vizinha já não tem. Isso acontece normalmente, né? Regularmente. E assim, esse daqui é uma outra célula unitária que eu poderia selecionar da mesma estrutura. Aqui, por exemplo, se eu olhar esses 8 átomos de flúor, então, aqui, esses amarelos, no centro deles eu não tenho nada, né? Eu não tenho cálcio. Aí, se eu fosse olhar aqui, se eu tivesse a continuação da célula unitária, eu iria olhar os outros 8 átomos de flúor que estão aqui, no centro deles eles teriam um cálcio. Então, é a mesma coisa, só que selecionada diferente. Aí, olha, aqui é uma célula normal, né, CCP, só para a gente relembrar, né, já que é uma revisão, que tem locais octaédricos e tem locais tetraédricos. E se a gente for olhar aquela célula unitária da fluorita, a gente vai ver que o cálcio corresponde a esses átomos vermelhos e o flúor está aqui nesses vazios tetraédricos. Só que o flúor é maior que o cálcio, né? Ao contrário desse desenho, né, do normal que a gente imagina. Aí, vamos relembrar então como é que a gente seleciona a célula unitária, né? Por que às vezes eu posso selecionar uma célula unitária desse tipo e outras vezes uma célula unitária desse tipo? Qual seria certo, né? Qual seria correto de eu fazer? Aí vamos relembrar o que é um retículo cristalino, que é uma estrutura cristalina. Estrutura cristalina são os próprios átomos, né, organizados, aqui a estrutura muito simples do cloreto de sódio, né, a halita. E aí eu posso simplificar uma estrutura cristalina num retículo cristalino. Então, esse aqui é o retículo cristalino, onde eu substituí átomos por pontos, ou agrupamentos de átomos por pontos, né? Aqui esses pontos que estão aqui, que estão representados como elipses, né, pequenas, eles representam, na verdade, só esses átomos de cloro, que são os grandes, e a gente já imagina que acoplado a cada um eu vou ter
um átomo de sódio. Então, isso daqui é estrutura cristalina, isso daqui é retículo cristalino. E aí, quando a gente tem o retículo cristalino, nessas linhas de pontos, aí eu vou selecionar um, uma parte dela, né, que vai ser a célula unitária. É como se fosse um tijolo que simplifica e exemplifica toda a estrutura cristalina. A partir da célula unitária, eu posso imaginar, então, toda a estrutura, porque é só eu juntar uma célula na outra e eu vou formar a estrutura. Aí eu tenho aqui um retículo, né, qualquer um retículo cristalino, e eu tenho aqui três possibilidades. Ó, a pessoa começou a olhar para esse retículo cristalino e ela viu três possibilidades de selecionar uma célula unitária. Esta daqui, ó, esta outra aqui e esta outra aqui. Mas e aí, né? Será que tem alguma convenção? Será que tem alguma regra para selecionar célula unitária? Tem sim. Vocês se lembram aquele exercício que a gente fez, onde tinha retículos cristalinos em duas dimensões só, e aí vocês tinham de achar os elementos de simetria e depois selecionar células unitárias. E aí tinha modelos, tinha acho que 14, 17, não sei, tinha uns desenhos lá, que eram os modelos de célula unitária que vocês tinham. Então, vocês tinham de fazer com que os limites ficassem exatamente coincidentes com elementos de simetria, para vocês encaixarem em padrões pré-determinados. Em três dimensões também é a mesma coisa. Eu tenho de fazer uma célula unitária que respeite algumas regras, para que eu tenha uma padronização e eu encaixe todas as minhas células unitárias naqueles 230 grupos espaciais. Então, eu tenho de seguir regras para isso. Então, aqui eu coloquei, né? Primeiro são as células de Bravais, né? Que ele simplificou aqueles tipos de célula unitária, onde a gente vai encaixar o nosso retículo. Todos os retículos, então, eu vou encaixar em um desses modelos aqui. E eu tenho regras para definir uma célula unitária. Esse autor aqui, o Donnet, em 1943, ele escreveu aqui algumas coisas. E como que eu faço para selecionar minha célula unitária, né? Aqui, por exemplo, qual dessas três que eu vou selecionar? Será que todas vão ser certas? Sim, todas são certas, porque se eu pegar elas, eu vou conseguir repetir todo o meu retículo cristalino, juntando uma célula unitária do lado da outra. Mas existem regras para padronização, e algumas dessas regras, esse Donnet aqui, em 1943, que aliás é uma mulher, Gabrielle Donnet, e aí em 1943 ele escreveu isso aqui, ó, de como selecionar uma célula unitária, né, para padronizar. A cristalografia é cheia de padrões, convenções, né? Então, aqui são algumas convenções. Então, ela escreveu aqui, ó, seus vértices devem coincidir, sempre que possível, com algum dos eixos de simetria presentes no retículo. Ah, então eu tenho de respeitar os elementos de simetria, né? Sempre que tiver eixo, por exemplo, eu tenho de colocar eles no limite da célula unitária, sempre que possível, né? Às vezes não é possível também. Aí, outra coisa aqui, ó, se possível, estes vértices devem estar relacionados através da simetria do retículo. Bom, aqui não está muito bem explicado, né? Mas ela queria dizer que, às vezes, a gente não tem eixo de simetria, a gente tem outros elementos, né? Às vezes a gente só tem planos de simetria, não tem eixo, às vezes só tem centro de simetria, às vezes não tem nenhum elemento de simetria, né? Mas a gente tem que encaixar de alguma maneira na simetria do retículo, fazer essa célula unitária respeitar a simetria do retículo. Depois aqui, ó, essa daqui que importante. Deve-se escolher a menor célula unitária que preencha os requisitos anteriores, que são o A e o B. Então, aqui vamos voltar para essa figura aqui. Aqui, por exemplo, se eu tiver aqui um eixo de ordem 2, por exemplo, né? Então, eu vou limitar minha célula nos eixos de ordem 2. Outra coisa, olha, essa minha célula unitária, eu consigo fazer ela com ângulos retos, ângulos de 90 graus. Essa daqui já não está mais com ângulos de 90 graus, né? Essa daqui também não. Então, eu tenho de fazer a célula mais simétrica possível, respeitando os elementos de simetria presentes, e fazer com que ela tenha um menor número de motivos de repetição possível, né?
Eu não pegar, por exemplo, uma célula unitária desse tamanho, porque é desnecessária, né? Eu não preciso pegar uma célula unitária imensa. Agora vamos voltar lá para essas duas células unitárias. Olha essa daqui, olhem para essa e olhem para essa. Qual dessas duas vocês escolheriam, esta ou esta daqui? E por quê? Vamos raciocinar um pouco então, vamos pensar um pouco. Qual das duas células unitárias vocês escolheriam? Vocês estão pensando? Vocês estão aí? Qual célula? Como assim? Então, e qual célula que vocês escolheriam para representar a fluorita, né? Seguindo aquelas regras lá. Esta ou esta? No exercício, É, eu segui a regra de deixar os vazios com cátion, mas eu não sei se tá certo. ah, bom, uma coisa que a gente olha aqui, olha como é enorme essa célula unitária, né? Olha o tamanho dela, quantos átomos, quantos e quantos átomos de flúor eu tenho aqui, né? Essa célula unitária aqui é muito grande. Aí você poderia pensar, eu posso pegar esse pequenininho aqui, ó, né? Posso pegar aqui 8 átomos de flúor com cálcio no meio e fazer essa célula unitária. Isso estaria certo? Não, porque as alturas do cálcio são diferentes. Isso, muito bem, muito bem. Esse aqui não seria uma célula unitária que representaria todo o meu retículo cristalino, né? Eu precisaria realmente pegar uma célula desse tamanho aqui. E aí vamos olhar outras coisas aqui, né? Olha aqui, ó. Esse daqui, se eu olhar só para esse símbolo aqui, eu vou pensar que ó, o X, né? O X aqui é o flúor, ele vai estar nesse arranjo, né, cúbico simples, e eu vou ter o cálcio aqui nesses vazios cúbicos. Mas é quando eu olho aqui, eu vejo que não, né, que parte não vai ficar, né, que parte do cálcio vai ficar no vazio cúbico e parte não vai ficar no vazio cúbico. Aí tem outras complicações, né, um monte de outras complicações. Vamos ver se a gente acha aqui. Esse daqui é um arranjo cúbico simples, né? Onde você vai ter os átomos, esses átomos vermelhos aqui, e aqui o outro átomo vermelho também está aqui no centro. Então, eu tenho uma alternância de camadas numa posição A e outra na posição B. A, B, A, B, assim que se forma um arranjo cúbico simples, né? Que depois vai resultar numa célula de corpo centrado. Então, veja que aqui, ó, onde é que estava? Aqui você tem uma coisa diferente aqui no meio, né? Então, você tem a camada de flúor, depois outra camada de flúor, outra camada de flúor. Elas estão todas numa posição A. E o cálcio que estaria numa posição B, que é diferente daquilo que foi estabelecido, né, para um arranjo cúbico simples. Aqui está o arranjo cúbico simples. E aí, então, você teria no arranjo cúbico simples dessa maneira. O que está no centro é o mesmo que está aqui em volta. Então, na verdade, isso daqui não vale de verdade, né? Que você tem sítios cúbicos, vazios cúbicos nesse arranjo simples. Não, o vazio cúbico ele já está ocupado. Então, essas coisas estão mal explicadas, mal organizadas. Além de que, existem outras posições aqui, ó. Aqui sítios tetraédricos, octaédricos, sítio cúbico. Mas existem outras posições aqui. Existem vazios quadrados, por exemplo, uma estrutura desse tipo. Eu vou ter outras posições aqui. Aqui no meio, por exemplo, se isso daqui for considerado um ânion, eu vou conseguir colocar um cátion aqui no meio. Eu tenho um vazio quadrado, que não está explicado aqui. Está explicado em alguns dos trabalhos do Lima de Faria. Se a gente começa a olhar os trabalhos dele, a gente vê que essa classificação é bem mais ampla, né? Tem infinitos outros arranjos, infinitos outros detalhes. E a gente vai ver também que isso que ele falou realmente não está correto, né? Onde está aqui, ó. Isso daqui realmente não está correto, não é verdade. A gente pode olhar mais ou menos a estrutura e ver alguma coisa parecida com isso, mas isso daqui não representa realmente a estrutura como que ela é. E
correto seria representar dessa maneira. Mas aí eu tenho o que está em arranjo CCP é o cátion, não é o ânion. Na verdade, nos trabalhos dele, do Lima de Faria, ele não fala que A é cátion e que X é ânion. Nenhuma vez ele fala isso. Ele fala de íons de tamanho grande e íons de tamanho pequeno. Só que aqui eu tenho o grande, né, sendo coordenado por cátions pequenos. Aí fica mais complicado ainda, né? Porque a gente começa a olhar aquelas regras lá. Sempre que a gente estuda alguma coisa, a gente lê algum trabalho, a gente sempre tem que desconfiar, ficar pensando, será que está certo? Será que está errado? E pessoas realmente, às vezes, falam alguma coisa errada, né? Confunde um pouco as coisas. Aqui, por exemplo, um vazio tetraédrico. E aqui as condições para que um vazio tetraédrico fique no meio de, aqui são um átomo pequeno, né, um íon pequeno e um grande. Então, o pequeno no meio dos grandes. Aí eu faço essas contas aqui e eu vejo que realmente isso daqui funciona. Se fosse aqui um vazio, que nem quando você tem lá o cálcio no meio do flúor, aí você vai fazer as contas e você vê que realmente funciona, porque você tem o cálcio que é menor no meio do flúor que é maior. Aí vamos procurar os tamanhos dos cátions para pensar nisso de tamanhos. Vejam que são muito detalhe, né? A gente tem que ficar pensando muito. E a gente vai ver o tamanho, aqui são tamanhos de cátions. Aqui é o cálcio bivalente, né? Cálcio é sempre bivalente nos minerais. E aí, aqui é o número de coordenação. A gente vê que variando o número de coordenação, vai variar o tamanho do cátion também. Olha, o cálcio cresce quando ele está numa coordenação 12, por exemplo. Quando ele está numa coordenação 10, olha o tamanho. Os tamanhos são diferentes. Ali ele está numa coordenação 8, na estrutura da fluorita, então o tamanho dele vai ser 1,12, isso daqui está em angstroms. Esse daqui é o trabalho de dois autores, né, que escreveram, aqui outros dois autores, aqui um autor sozinho, e esses daqui não falaram realmente de como varia o tamanho do cátion conforme a sua coordenação, mas ela varia, né, o tamanho, ela não, ele, né, o tamanho, aqui é o raio iônico do cálcio em coordenações diferentes, olha, de 1,00 até 1,35, que variação, né? Então, aqui eu tenho o cálcio em coordenação 8, que é 1,12, e o flúor. O flúor ele vai ser monovalente, negativo nos minerais, sempre, né? Aí veja, o tamanho dele também vai variar conforme a sua coordenação. Lá o flúor está numa coordenação 4, né? Ele está no meio de 4 cálcio. E então o tamanho dele vai ser isso daqui, 1,31 angstroms. Aí a gente começa a fazer contas, né? Vamos pensar, calcular. Aqui está o cálcio, tamanho dele, né? Em coordenação 8, flúor, em coordenação 4, tamanho dele. Se eu pegar aquela regra lá, aquelas regras do Linus Pauling, que ele divide o tamanho do pequeno pelo grande, então aqui, ó, pequeno é o cálcio, flúor é grande. Então, 1,12 dividido por 1,31, 0,85, e ele está em coordenação 8. Vamos ver se isso funciona. Coordenação 8, olha aqui, ó, se encaixa, né, entre 0,73 e 1,00, a relação de tamanho entre A e X. Aí eu posso pensar naquele outro poliedro, né, aquela coordenação 4, onde eu tenho o cálcio no meio e o flúor em volta, mas aí eu estou dividindo o grande pelo pequeno, então vai dar um número maior que 1. Aí já não funciona mais aquela regra do Linus Pauling, né? A coordenação é 4, que eu sei, ela existe, mas o número dá um número que não faz sentido aqui aqui, ó, coordenação 4 entre 0,22 e 0,41. Então, esses números aqui, eles só funcionam quando eu estiver dividindo um grande por um pequeno, né, por um grande. Em geral, os cátions são pequenos e os ânions são grandes. Então, vejam só, existe, né, o poliedro de coordenação 4 lá, mas se eu for calcular a relação de tamanho, ela não vai
funcionar. Então, são muitos raciocínios. Esse era o Lima de Faria, né, que eu falei para vocês. Esse daqui é o... Eu não sei se vocês baixaram, mas tem na internet 3 volumes, né, 3 livros que ele escreveu, com todos os tipos de coordenação, que são uma quantidade muito grande. Mas aí, quando ele fala da fluorita lá, quando ele inclui a fluorita, não tem essa discussão. E nenhum outro livro de cristalografia também tem essa discussão. Simplesmente colocam aquilo que estava ali, ó, né? Que se a gente for analisar a fundo, a gente vê que não funciona direito. E que a célula unitária realmente vai ser uma célula de face centrada, que é a característica desse arranjo aqui, CCP, e não daquele outro arranjo lá. Ok? Então, isso daqui Professor, era... Oi, fala. o sulfeto de níquel também, quando você faz o cálculo, ele dá diferente, né? Ah, sim. Lá é outro caso. Lá é o caso que as ligações não são ligações tipicamente iônicas. E aquelas regras todas do Lino Pauling são para ligações iônicas, né? Ou predominantemente iônicas. E no sulfeto de níquel, ela é parcialmente covalente, isso. E aí, então, os tamanhos não vão funcionar quando você faz aquela regra. Isso é verdade. Aí você justifica por causa disso. Ah, ok. Obrigada. Aqui, né? Sulfeto de níquel, né? Não vai funcionar. Eu não me lembro Isso. os números, né? Eu não me lembro os detalhes. Mas também não funciona por causa disso, porque não é uma ligação tipicamente iônica. Ok? Aí, tudo bem? Ficou inteligível esse problema para vocês? Vejam que são algumas complicações, né? Tem algumas convenções que às vezes não funcionam realmente. Tudo bem? Podemos passar para o problema seguinte? Tudo bem. Então, o outro problema que eu selecionei para discutir com vocês aqui é esse daqui, ó, o 3B, que ficou difícil para vocês, né? A gente não discutiu muito bem. Colocar, a gente tem aqui, ó, para o grupo espacial PCC2, dê as coordenadas das posições equivalentes, a posição genérica XYZ e as posições especiais, meio, 0Z e 00Z. O que é uma posição genérica? O que é uma posição especial? Vocês sabem o que é isso? Ah, aqui embaixo está escrito, então a gente tem que ler aqui, ó. Posições genéricas não coincidem com nenhum elemento de simetria. Posições especiais coincidem com um ou mais elementos de simetria, né? Então, esse daqui é o desenho que aparecia no exercício. PCC2, né? Então, aqui diz que o sistema é ortorrômbico. Essa daqui é a classe cristalina, né? O grupo pontual. E esse daqui é o grupo espacial. O que quer dizer esse P mesmo? Vocês se lembram o que quer dizer o P? Célula primitiva. Muito bem, muito bem. Célula primitiva. Então, quer dizer que o motivo de repetição vai estar só nos limites da célula unitária, não vai aparecer no centro de faces ou no centro da célula unitária. Então, aqui já estão representados os elementos de simetria, né? Aqui eu tenho aqui, primeiro elemento aqui é M, o segundo também é M, o terceiro é 2. Para o sistema ortorrômbico, o que significam os três dígitos aqui, as três partes do grupo pontual e também do grupo espacial? O que significam? Digam para mim o primeiro, o segundo e o terceiro elementos da representação. Vocês estão pensando, vocês vão responder. O que significa a primeira, a segunda e a terceira posição? A, B e C. Muito bem, Pedro Henrique Mansano Fernandes respondeu corretamente. Aqui é o que está em A, o que está em B e o que está em C. Porém,
quando aparece plano sozinho, né? Aqui são planos M, né? Que a gente vê por fora do cristal. A gente, quando olha dentro, a gente vê que aquilo que era um plano normal, né? Um plano de simetria que a gente conhece, ele vai virar plano de deslizamento. Então, os M vão virar C. Aí, quando eles aparecem sozinhos, eles não estão realmente na posição A e B. Esse daqui está perpendicular ao A, esse daqui está perpendicular ao B. E aqui é um eixo, né? Um eixo 2, ele vai estar no C mesmo. Aí, eu tenho a célula unitária, o A vem para cá, o A cresce para cá, ó, aqui é o 0, aqui vai ser o 1. O B para cá, ó, né? Aqui o B é 0, aqui o B é 1. E o C fica aqui perpendicular ao papel, perpendicular à nossa tela. Então, realmente, olha aqui no C, ó, o eixo 2. Tá? E essas linhas pontilhadas, elas representam planos de simetria que estão aqui perpendiculares ao papel, ortogonais ao papel. Então, eu vou ver aqui tem um plano, aqui tem outro. Depois eles vão se repetir também, né? No centro, aqui. Eixos 2 também vão aparecer outros como consequência. Mas, originalmente, eu tenho aqui um eixo 2, aqui eu tenho um plano C, perpendicular ao papel, e outro plano C, perpendicular ao papel. Aí, vamos imaginar primeiro colocar uma posição XYZ. Onde eu vou colocar uma posição XYZ? XYZ é uma posição genérica, né? Genérica. Então, eu não posso colocar aqui, ó, a posição XYZ. Não posso colocar aqui, não posso colocar aqui, não posso colocar em cima de nenhum elemento de simetria, porque aí não vai ser uma posição genérica, né? XYZ significa qualquer X, qualquer Y, qualquer Z, desde que eles não sejam zero, meio, né? Nenhum número pode ser zero ou meio, porque aí, no caso, vai coincidir com elementos de simetria, né? Se eu colocar zero ou meio em posição genérica. Então, X qualquer, olha, essa bolinha aqui, esse círculo que a pessoa pôs aqui, ó, um sinal de mais, isso daqui representa uma posição genérica, né? Uma posição XYZ. Então, eu coloco primeiro a posição XYZ aqui, e aí eu vou multiplicar ela segundo os elementos de simetria. Ah, vou fazer a multiplicação deles, né? Porque não pode ficar só uma posição XYZ aqui. Eu vou multiplicar, ó, um eixo 2 aqui, perpendicular ao papel. O que ele vai fazer com esse círculo que está aqui? Ah, ó, repete aqui em cima, tá vendo? Aí eu tenho que tá, tem esses planos de deslizamento que estão aqui, ó, perpendiculares ao papel. Então, se fosse um plano de simetria normal, M, ele ia pegar esse círculo que está aqui, iria fazer aparecer a imagem na mesma altura, certo? Essa vírgula aqui, o que significa vírgula? O que significa vírgula? O que significa uma vírgula dentro de um círculo, na representação de uma célula unitária? Pensando, imagem, muito bem, Maria Fernanda Mendonça Pereira, significa a imagem. Então, se fosse um plano M que tivesse aqui normal, né, dentro da célula unitária, ele ia fazer com que aqui aparecesse a vírgula na mesma posição, né, posição mais, mas não, aqui é um plano de deslizamento, o plano de deslizamento vai deslocar tudo, né? Deslocar, vai pegar, fazer com que a imagem fique deslocada de meia célula unitária. Então, tem que pôr um meio aqui, né? Para mostrar que está numa posição deslocada. Mesma coisa, aqui, ó, eu tenho outro plano, né? Ó, esse outro plano que está aqui, ele vai pegar esse círculo que está aqui e vai fazer a imagem aparecer, mas aparecer deslocada de meia célula unitária. Eu posso pensar com esse círculo que está aqui também, ó. Também, ó, a imagem aqui deslocada, a imagem aqui deslocada, né? Eu tenho dois espelhos aqui. E nos limites da célula unitária vai acontecer simplesmente a repetição de tudo que está aqui. Porque aqui é o começo de uma célula unitária,
aqui é o fim, mas é o começo de outra. Todo fim significa um recomeço, né? Acaba o ano, começa outro ano. Então, a célula unitária também, olha, aqui acaba a célula unitária, mas começa outra aqui. Aqui também acaba e começa outra. Então, tudo se repete infinitamente dentro de um retículo cristalino. Mas aqui no exercício, ele pede para colocar as coordenadas. Coordenadas, e aqui estão anotadas as coordenadas, simplesmente as coordenadas de Z, né? A altura. Porque a gente pode colocar só a coordenada Z, e aí a gente imagina o x e y, porque x começa aqui, A, né? E aqui o y, não, desculpa, o x aqui, que é o A, e o y aqui, né? Que é o B. Então, eu posso medir aqui e saber, olha, está deslocado de tantos de B, aqui está deslocado tanto de A. Então, eu posso fazer raciocínios assim, e aí isso parece que é difícil, né, para vocês, então eu peguei e eu fiz aqui. Eu fiz para vocês, para mostrar como que vão ficar essas coordenadas. Quem já fez, confira lá se fez da mesma maneira. Então, vamos olhar para esse desenho. Eu vejo aqui, ó. Aqui estava o x, y, z, né? Posição genérica, que representa tanto de A, tanto de B e tanto de C. E aí eu tenho de colocar as coordenadas dos outros aqui. Aí, quando eu venho olhar esse daqui, por exemplo, né? O que mudou daqui para cá? Bom, eu esqueci de colocar as vírgulas aqui. Ixi, aqui tem a vírgula, aqui tem a vírgula, né? Eu me esqueci, desculpem. Por favor, coloquem a vírgula aí. Imaginem as vírgulas aí. Então, esse daqui, o que mudou? De x passou para menos x. Por quê? Porque esse aqui, o A, valia x, e aqui está antes do A, né? Antes de começar o A, né? Antes do zero do A. Então, aqui vai ser uma posição menos x. O y está igual, porque é aqui que está variando o B. Isso, claro, que tem que pensar devagar, fazer devagar, né? O raciocínio da gente não é tão veloz assim. E aqui está deslocado, né? De meio, como a gente já tinha marcado, a posição Z a gente já tinha marcado lá no gráfico anterior, na figura anterior. E aqui tem que pôr a vírgula por causa da imagem. Aqui também tem que pôr a vírgula por causa da imagem. Então, para cá, o que muda? O x está na mesma posição, porque se eu for olhar aqui, ó, o valor de A é o mesmo. Aqui o y está no lado negativo, porque se aqui começava a contar o y, que é o b, aqui está antes dele, né? Então, está do lado negativo. O z está aqui também, né? Mesma coisa, que está meio, né? Está deslocado. Essa é a imagem que está deslocada por causa desse plano C que está aqui. E aí eu vou olhar aqui, ó, que tanto o x quanto o y vão ser negativos. Por quê? Aqui eu estou antes de começar o x, aqui eu estou antes de começar o y, como aqui também eu estava antes de começar o y. Então, a gente pensando bastante, fazendo lentamente, a gente consegue colocar essas coordenadas do jeito que estão aqui. Aí eu posso imaginar, bom, aqui o começo da célula unitária, que também vai ser o começo da célula unitária, eu posso fazer assim também, né? Eu posso pegar simplesmente o que está aqui e copiar para cá. Eu posso imaginar que aqui, ó, subiu, cresceu de 1 o A. Então, se lá era X, né? Aqui, ó, ali era X. Aí, quando eu cheguei aqui, ó, ampliei de 1 o X. Então, eu posso colocar X mais 1. E posso colocar, acrescentar todos os x, eu posso somar 1. E aí o resto das coordenadas vão ficar iguais do que estavam aqui em cima. Então, o que eu coloquei aqui é a mesma coisa, só que eu somei 1 para o x. Por quê? Porque o A, que começava aqui em 0, e que terminava em 1, então eu desloquei de 1. Mas como aqui também é o começo de uma nova célula unitária, eu não precisaria ter colocado isso, né? Mais 1. Mas eu coloquei também aqui, ó, para o B. Aqui eu somei 1 no B, ó. 1 e 1. E o resto eu mantive igual.
E aqui eu somei... Oi? Fala. Nessa daí de cima, do lado direito em cima. Do lado direito e em cima. Não, outro lado, desculpa. Aqui. Ah, é, tá bom. Desculpa. Aí, aí embaixo tá menos x mais y mais 1, z mais meio. Aí não seria x positivo? Puxa, é mesmo, né? Olha, acho que eu estava dormindo quando eu fiz isso. Além de não colocar as vírgulas, aqui é mais x. Consertem aí, por favor, hein? Ah, não, mas é bom que significa que eu entendi. Agora eu É, entendi. não. Eu coloquei. Na verdade, eu coloquei de propósito, só para ver se vocês achavam o erro, né? Claro. Não, não, aqui é x. Consertem aí, por favor, que eu fiz errado, tá? E aqui, então, era para eu ter somado 1 para o y, porque o b cresce daqui para cá, né? Cresce daqui para cá. E aqui eu somei 1 tanto para o x, ó, aqui eu fiz certo, ó, tá vendo? Aqui eu coloquei x, aqui também tinha que ter colocado x, né? E aqui eu coloquei, acrescentei 1 tanto para o x quanto para o y, né? Porque o a cresceu para cá, o b cresceu para cá, então a cresceu para cá, b cresceu para cá. Então eu coloquei, acrescentei 1 para todos eles, tá bom? Então essa é uma maneira de resolver esse exercício. Não se esqueçam de colocar as vírgulas, né? As vírgulas para mostrar quem que é a imagem de quem, ok? Tudo bem? Vou passar para o seguinte, então. Depois vocês pensem lentamente, né? Quem não conseguiu fazer ou quem fez, confira. Professor, os que têm vírgula não teriam que ter o mesmo sinal? Não entendi muito bem. Não? Como assim teriam que ter o mesmo sinal? Depende de onde eles estão. Se eles estão deslocados, que nem esse daqui, por exemplo, né? Aqui o y, ele virou menos y. Por quê? Porque se o b está crescendo para cá ele está diminuindo. Então, eu coloquei o menos, né? Então, y menos y. Aqui um seria a imagem e esse daqui seria o próprio objeto. O objeto é a imagem. Eles têm sinais diferentes porque variou a posição do B. Eles não têm que ter o mesmo sinal. Depende de onde eles estão. Você tem que estudar o deslocamento segundo A, segundo B, também segundo C, né? Eles não têm que ter o mesmo sinal, não. Não sei se eu entendi direito o que você está perguntando, mas não tem que ter. Tudo bem? Depois você olha lentamente em casa, direito. Você já deve estar em casa, né? Mas depois você olha lentamente e vê. Aí eu fiz aqui uma posição especial, a posição meio zero Z, que pedia lá no exercício. Isso é bastante fácil, né? Porque aqui quer dizer que eu avancei meio na posição meio do A, né? Ó, A está aqui. A0 e A1. Então, meio de A está aqui. E aqui está dizendo que eu não avancei nada do B. Então, olha, B avança para cá. Então, eu não avancei nada, então está exatamente aqui. E Z? Z é um tamanho qualquer, que eu ponho Z simplesmente aqui, tá? E aí, então eu tenho aqui a posição meio zero Z. E aí eu vejo aqui pelo plano que está aqui, eu vejo que vai aparecer outro deslocado, né? Porque tem esses planos de deslizamento de meio. Aí, então, simplesmente é isso, a posição meio, zero, Z que está aqui. E aí, como está aqui, tem que estar aqui também, né? Porque o retículo vai se repetindo. Então, o que acontece nesse lado da célula unitária vai acontecer nesse, vai acontecer infinitamente. E aqui eu fiz avançar um do B, né? Nos dois casos, porque B está crescendo daqui para cá. Aqui é zero de B, aqui é 1 de B. Então, para o lado de cá, o B cresce, então eu somei 1 aqui. E aí o resto eu copiei igual, porque assim que deveria ser. Eu poderia colocar zero aqui também, porque aqui já é o começo de uma nova célula unitária, então são coisas absolutamente equivalentes.
Então, essa seria a maneira de fazer a posição meio, 0, Z. Eu coloco esse daqui, e aí eu vejo o que mais que vai aparecer por causa dos elementos de simetria que estão presentes. Ok? Isso é bem fácil, bem rápido. Depois pedia lá para colocar a posição 0, 0, Z, que é uma posição especial também, né? Porque, olha, tem os zeros aqui, né? E aí eu peguei e coloquei aqui, ó. Aqui é 0 de A, 0 de B e Z, um tamanho qualquer, né? Que eu não sei, está numa altura qualquer aqui, Z. E aí eu vejo que por causa de ter esses planos aqui, vai aparecer também outro na posição Z mais meio. Então, aqui está pronto. Isso daqui simplesmente eu copio os limites, ou eu vou somando aqui, ó, um de A, aqui eu somei um de B, e aqui eu somei um de cada um de A e um de B. E aí ficou pronto. Isso é bem simples, depois que a gente percebe, né, como que tem que fazer, que eram as duas coisas que pedia lá no exercício. Veja aqui, ó, meio 0Z e 00Z. Esse daqui foi o mais trabalhoso, XYZ, porque se multiplica muito, né? Posições genéricas, em geral, elas vão gerar uma multiplicidade muito grande de motivos de repetição. Aí eu trouxe também aqui a página daquele livro que eu apresentei para vocês, International Tables. Lembra que eu falei que são vários volumes, né? Esse daqui é do volume A, onde eu tenho uma página não, acho que são 2 páginas. São 2 páginas para cada grupo espacial. São 230, né? Esse daqui é o grupo número 27. Então, tem aqui a PCC2. Esse daqui é aquela outra maneira de repetição que químicos costumam usar, mas que não é fácil de entender, intuitiva como essa maneira de representar. Então, daqui é a página que está lá. Aí, e que está lá e que está na internet também, né? Esses livros estão todos na internet e vocês podem ir lá e podem consultar, verificar todos os grupos espaciais. Olha, aqui é a posição padrão, né, de você representar com o A crescendo para cá, o B crescendo para cá. Ó, aqui está escrito, está pequeno, mas está o A aqui, o B para cá, aqui é o 0. E aqui são, se você virar a célula unitária, né? Se você pega essa célula e vira de maneiras diferentes, aí vão ficar representações diferentes. Não se preocupe muito com isso, né? É um pouco complicado, mas aqui você vai ter outras maneiras de representar os planos de deslizamento. Esse daqui, que significa um plano de deslizamento paralelo ao papel, que está fazendo o deslocamento acontecer para cá. Aqui também, só que aqui o deslocamento acontece para cá. E veja que os nomes deles também vão mudar. Ó. Aqui vai ficar PB1B. E aqui vai ficar P2AA. Então, isso daqui são representações equivalentes, né, ao mesmo grupo espacial, só que com orientações diferentes. Às vezes as pessoas orientam dessas maneiras diferentes para comparar uma estrutura com a outra. Para fazer comparações, pessoas podem fazer isso, de orientar de maneira não padronizada. Aqui tem outra vez aquele mesmo desenho que apareceu no exercício de vocês. E depois aparecem vários dados, né, que também a princípio é difícil da gente entender, mas aqui são posições, ó, aqui é a posição genérica XYZ, e ela vai se multiplicar nessas outras 3, que é o que a gente representou lá. Ó. Aqui o sinal de menos está em cima, né? É outra maneira de representar, que é XYZ, vai se multiplicar em menos X menos YZ, X menos YZ mais meio, e aqui, ó, menos X, YZ mais meio, né? Então, essas daqui são as outras 3 que aparecem, que é o mesmo que a gente representou lá no nosso desenho. E aí, olha, aqui tem posições especiais, que são aquelas onde aparece 0 ou meio, né, que coincidem com elementos de simetria. E aí você vai ver aqui, ó, 0 meio Z, era uma daquelas que estavam lá. E aí ela vai se transformar, além dela aparecer, vai aparecer essa outra aqui também, que é o que a gente representou lá. Aqui tem a 00Z, que vai virar, vai se transformar nisso daqui, vai se multiplicar nessa outra posição. Aqui tem outros 2 que eu poderia ter pedido também no exercício e que iam se multiplicar também
por 2. Veja, essa multiplicou por 4, essa daqui multiplicou por 2. Aqui tem umas maneiras especiais de representar essas posições que aparecem nos trabalhos de cristalografia. A pessoa fala, o átomo de cálcio, ele está ocupando a posição 2D. Aí a pessoa vem aqui, olha, e fala, então, olha, esse daqui é os locais onde vão estar o cálcio, né? Se é 2D, vai estar nessas posições aqui. A pessoa fala, tem o átomo de enxofre que está na posição 2A. Então, ela vai olhar, está nessas posições aqui, o átomo de enxofre. Então, são coisas assim muito importantes, né? Que a gente pode consultar quando a gente está fazendo um estudo mais detalhado, mais aprofundado. Aí, depois a gente vai falar um pouco de difração de raio. Já a gente faz o intervalo, né? Você já deve estar cansado. Já a gente faz um intervalo. Mas deixa eu falar mais uma coisa para vocês sobre difração de raio-x, que é o próximo assunto que a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando você tem a difração de raio-x, a gente vai olhar aquelas tabelas e a gente vai olhar valores, deixa eu já achar aqui, assim, né? Valores de HKL, que são planos dentro da estrutura cristalina. Por exemplo, esse pico aqui que vai aparecer nesse exercício, ele representa um plano que tem essa orientação, 0 de H, 2 de K e 1 de L. E aí, quando a gente olha esses números aqui, esses números não são aleatórios e não são sem sentido. Todos eles têm o seu significado. Eles podem aparecer ou não aparecer, sempre significa alguma coisa, algum detalhe, alguma informação da estrutura. Por exemplo, olha aqui, isso que aparece nessas tabelas aqui, também não se preocupem muito, né? Eu só estou falando para vocês saberem o que é isso daqui. Isso daqui são condições para que apareçam reflexões de difração de raio-x, reflexão dos raios-x no padrão de difração. Por exemplo, se eu tiver um plano lá, 0KL, 0 é um número certo, né? O K e o L são números quaisquer. Então, para que aconteça essa reflexão numa estrutura desse tipo, com esses elementos de simetria, eu preciso que o L seja um número par. Eu não vou encontrar uma reflexão, por exemplo, onde o número L aqui seja um número ímpar. Olha só que interessante. E quando a reflexão for H0L, também, L tem que ser par. 00L, L tem que ser par. Não vai aparecer nunca reflexão 001 nessa estrutura, nunca vai aparecer 003. Por quê? Porque os elementos de simetria vão acabar proibindo que apareçam alguns planos dentro da estrutura. Então, essas tabelas, esse livro aqui, ele é muito importante também, porque a pessoa já calculou lá, já previu. Então, eu sei o que pode e o que não pode aparecer. Se eu tiver um padrão de raio-x onde aparece tal coisa, aí eu já vou saber, não é uma célula unitária PCC2. Aqui, por exemplo, eu tenho 0, 2, 1. O L é ímpar, né? Então, aqui eu tinha 0KL. O L é ímpar? Então eu já sei que aquela minha estrutura não pode ser aquele grupo espacial. E assim por diante, né? Aqui é uma posição geral, aquilo que a gente aprendeu, né? X, Y, Z. E aqui são as posições especiais. Nas posições especiais também, por causa dessa estrutura aqui, o valor de L vai ter que ser par, senão não vai aparecer reflexões referentes a esses planos aqui, referente a essas posições dentro da estrutura, ok? Então, vamos então agora fazer um... Arthur Rodrigues da Silva chegou, está participando. Bom dia. Então vamos fazer um intervalo, que são 8h57. Daqui 10 minutos a gente volta aqui para ver os outros 2 exercícios que eu selecionei, tudo bem? Vocês concordam de fazer um intervalo? Concordam. Sim. Fernanda concordou, então daqui 10 minutos a Olivia Rocha também concordou, a Camila também concordou. Então vamos fazer um intervalo e daqui 10 minutos estaremos aqui às 9h07, ok? Não perca a continuação desta aula. Até já.
Oi? Podemos continuar? Vocês estão aí? Tem Sim, alguém? Sim, sim, estão presentes. Olha, todo mundo está aí já. Bom, então, essa é a segunda parte, né? Eu vou falar alguma coisa aqui sobre alguns exercícios, que eu percebi que vocês tiveram problema também com esse exercício 6 aqui, que é de um gráfico de difração de raio-x, um difratograma de raio-x. E aqui diz aqui para um mineral, né, que é um análogo artificial. Na verdade, a pessoa não estudou o mineral tefroíta, mas ela fez em laboratório o análogo sintético, né? E aí ela obteve um gráfico de difração de raio-x, aqueles gráficos onde você tem na ordenada, você tem a intensidade e na abscissa você tem o ângulo 2θ, o ângulo em que ocorreu a difração de raio-x. Aqui a pessoa já fez todas as contas e já descobriu a que planos pertence cada uma dessas reflexões, mas aqui está o dado anotado como 2θ. E aí a gente precisaria ver, transformar isso daqui em D. Como é que a gente faz mesmo para transformar o ângulo em distância interplanar? Vocês se lembram disso? Como que vocês fizeram isso no exercício? Pensando, relembrando, olhando o que vocês fizeram. a gente olha a tabelinha. Lei de Bragg, muito bem. Olha, as duas opções aqui. Essa aluna já disse as duas opções aqui, lei de Bragg ou pela tabela. A tabela, bom, vamos ver aqui. Onde é que está aqui? Aqui, a lei de Bragg, né? A lei de Bragg. Está aqui, ó, 2D seno de θ n lambda. Eu preciso saber o comprimento de onda, o ângulo, né? E aí eu descubro o valor de D. Eu também entreguei para vocês uma tabela onde tem esses valores já todos calculados a cada 0,1 de ângulo 2θ para quando eu tenho o valor de lambda 1,518, que equivale, angstrom, né? Que equivale a um tubo de cobre. Então, vocês podem olhar nessa tabela, né? Porque mesmo esse exercício aqui, ele foi feito para... Aqui está falando isso? Acho que está esquecido de falar, né? Mas devia dizer aqui que isso daqui foi usado um tubo de cobre, senão vocês não podem usar aquela tabela que está lá. Mas aí, bom, então tudo bem, né? Vocês primeiramente vão transformar esses valores de 2θ em D, aí vocês vão ter valores de D e valores de HKL, né? D e HKL. Com esses valores de D e HKL, vocês podem usar essas fórmulas que eu passei para vocês. Lembram-se dessas fórmulas que eu passei para vocês? E aí, manualmente, né, fazendo as contas manualmente, vocês descobrem aquilo que pede lá, né? Calcule as constantes e o volume de célula. O que são constantes de uma célula unitária? Se for o sistema cúbico, é o A, né? Só o A, os ângulos vão ter sempre 90. Se for tetragonal, aí você vai ter o A e o C, né? E os ângulos também são retos, e assim por diante para todos os sistemas cristalinos. Então, eu trouxe as fórmulas aqui para vocês. Para o sistema isométrico, vocês vão descobrir o valor de A. Vocês têm lá valores de D e vocês têm valores de HKL. Então, se for do sistema cúbico, basta vocês colocarem aqui os valores de H, K e L para cada reflexão, né? Cada reflexão vocês colocam H, K e L e colocam o valor de D também. Essas fórmulas são assim, ó. 1 sobre DHKL ao quadrado, tem que pôr sempre o quadrado, né? Que é tudo ao quadrado, tá? Isso foi tudo deduzido geometricamente, não é nada misterioso, né? Então, aqui está. A fórmula vai ficar 1 sobre D ao quadrado igual a 1 sobre A ao quadrado, H, K e L. Vocês têm valor de D, vocês têm H, K e L. Vocês descobrem A. Cada uma das equações, cada uma reflexão,
Isso daqui não é sistema cúbico, né? Mas se fosse sistema cúbico, para cada reflexão vocês iriam descobrir o valor de A. A igual a tanto, A igual a tanto, tanto. Claro que esses valores de A, eles têm que ser muito parecidos, né? Você não pode achar valores muito diferentes. Eles não vão dar igualzinho, por quê? Por imprecisões, imprecisões do gráfico, por arredondamentos de contas. Então, vocês iriam achar uma porção de valores de A, se o exercício fosse de um mineral cúbico, né? E aí vocês iriam tirar a média. A média iria representar um valor mais provável, né? Mais próximo do real para essa célula unitária. E aí, se fosse o volume, se fosse o sistema cúbico, né, que nós estamos falando, bastava vocês elevarem A ao cubo. A vezes A iria ser o volume da célula unitária. Mas não é, aqui é sistema ortorrômbico. Sistema ortorrômbico, quem são os parâmetros de célula que vocês vão ter que descobrir? Quais são os parâmetros de célula que a gente tem que descobrir para um mineral, um composto sintético do sistema ortorrômbico? Pensando, pensando. Não chega a resposta. A, B e C, muito bem, A, B e C, porque a célula unitária tem os tamanhos A, B e C, eu não preciso descobrir alfa, beta e gama, porque eles vão ser sempre 90. Então, olha, aqui eu tenho a fórmula para o sistema tetragonal. O tetragonal era A e C, né, que já falamos. Ortorrômbico A, B e C. Aí, quando você tem outros sistemas, que não o sistema cúbico, você vai ter que sempre montar sistemas de equações. Sistemas de equações. Porque numa equação você acaba descobrindo o A, na outra você descobre o C. Não dá para descobrir várias incógnitas em uma só equação, né? Às vezes você descobre B em função de A, vai depender de quantos valores de zero você tiver aqui para anular alguns membros da equação. Mas a gente fica brincando com sistemas de equação. Bom, aqui eu pus para o sistema hexagonal, sistema monoclínico, vocês têm tudo isso, né, da aula. Aqui está o sistema triclínico é essa fórmula mais complicada, mas também eu falei para vocês que todas as outras fórmulas são simplesmente simplificação dessa fórmula do sistema triclínico. Sistema triclínico, quem são os parâmetros que a gente tem que descobrir? Digam para mim. Não sai a resposta. Sistema triclínico, olha aqui, tem que descobrir A, B e C, tem que descobrir também alfa, beta e gama, porque isso daqui pode ser tudo diferente de 90 graus, né? Não obrigatoriamente, mas eles podem ser todos diferentes de 90 graus. E aí as outras fórmulas são todas simplificações dessas, né? Se eu pegar aqui e colocar esse alfa, beta e o gama todos em 90 graus, aí eu já vou obter a fórmula para o sistema ortorrômbico. Veja como fica aquela fórmula bem simplificada, né? Então, simplesmente basta saber essa fórmula, a gente vai saber todas as outras que estão aqui. Mas do que a gente estava falando mesmo? A gente tem que descobrir a constante. E aí eu tinha falado para vocês que a gente vai montar sistemas de equações. Olha aqui, eu já montei duas equações aqui, que são para os valores. Primeiro eu. Aqui já calculei o valor de D, né? Calculei, eu olhei naquela tabela, eu descobri o valor de D para 22,05, para 24, para os três primeiros aqui eu já descobri, né? Tinha que fazer o resto que eu não fiz. Vocês vão fazer, né? Claro. Aí, eu já fizeram. Aí, depois, onde está aquele resto? Aqui. Então, eu peguei e montei a equação. Eu peguei essa daqui, a fórmula que era do sistema ortorrômbico, 1 dividido por D igual a isso que está aqui, e montei ela. Então, para reflexão 0, 2, 1, aqui, 0, 2, 1, que é a primeira que estava lá. Eu coloquei aqui o valor de D,
Então, basta eu fazer essas contas aqui, né? Eu montei outra equação também, que é para reflexão 1, 1, 1. Então, tem aqui as minhas incógnitas. Aí eu vou montando, tenho que montar para todos eles, né? Eu peguei o... Aqui, né? Tem que montar aqui 6 equações, então eu escrevo 6 equações e vou fazendo as contas, né? Vou vendo o que eu consigo descobrir em cada uma. Eu pego o resultado de uma e coloco na outra, até que no final de fazer as contas todas eu vou descobrir os valores de A, B e C. Sistema ortorrômbico eu tenho que descobrir A, B e C. Alfa, beta e gama não precisa, porque eu já sei que eles são 90 graus. Então, o que vocês deveriam fazer, deveriam ter feito, era continuar isso aqui, fazer todas as contas e descobrir os 3 valores. Vocês vão descobrir se fizerem todas as contas. Aí eu passei também esse programa, mas o programa é mais para vocês usarem quando vocês tiverem um caso real, um caso mais complicado. Mas para esse exercício, seria bom que vocês fizessem as contas realmente, em vez de usar esse programa. O programa CellCalc, eu coloquei a versão em inglês aqui, tem a versão em japonês também, para quem de vocês for fluente em japonês, vocês podem baixar o programa em japonês também. Mas eles vão resolver, vai resolver o seu problema, você vai digitar aqui os valores de observado, aqui você vai colocar os valores de H, K e L, aí ele vai fazer as contas para você, igualzinho você faria manualmente, só que vai fazer no computador, então vai sair rapidamente o resultado. E aqui, ó, os parâmetros de célula são esses que vão aparecer aqui, ó. Vai aparecer A, B e C, e aqui vai aparecer também em precisão, para vocês verem quanto vocês podem confiar nesses números, ou quão corretos eles vão estar. Aqui também vai aparecer em precisão. Isso a gente precisa, sei lá, ter um pouco de prática para analisar esses números e ver o que está certo, o que está errado. Às vezes dá um número muito errado aqui, né, com uma imprecisão muito grande, porque a gente digitou algum número errado aqui, ou aqui a gente digitou algum número errado. Então a gente vem e conserta o que estava errado e os valores melhoram. A gente interage, né, com o exercício até que ele funcione. Isso daqui, ó, são parâmetros do retículo recíproco. Isso daqui é algo que se usava muito no passado, quando não existia um computador. Então, é um artifício matemático que pessoas... Olha, aqui está errado, a gama é com 2M, né? Não é... Ó, aqui também, ó. Bom, é CellCalc. CellCalc. Eu vou escrever aqui para vocês. Escrever. CellCalc. Aí vocês também escrevam o nome do autor, que é Miura, porque acho que tem mais de um programa CellCalc e os outros não são assim tão simples, tão fáceis de usar como esse. Tá? Coloca lá no Professor, você Google. deixou no E-Disciplinas. Eu Tem um link lá no coloquei. Moodle. Então é só baixar lá. Vejam só como eu sou bondoso, né? Não precisa nem procurar, já está lá pronto. E tem o link lá no Moodle, exatamente. Então vocês simplesmente vão lá e baixam o programa. E isso daqui vai servir, vai ser muito útil. É muito útil quando você tem mineral do sistema triclínico, ou mesmo do monoclínico, que você, senão, vai gastar muito tempo fazendo contas, né? Até descobrir todos os parâmetros de célula. E aí, como eu estava falando, os resultados são os que vão aparecer aqui, não são os que vão aparecer aqui. Isso daqui é um procedimento matemático, geométrico que se fazia no passado, que facilitava bastante o cálculo manualmente. Então, você achava aqui outros parâmetros que não são os parâmetros da célula unitária, mas são de uma célula recíproca. A cada plano da célula unitária, você associava um ponto que fica ortogonal, um ponto de uma reta ortogonal. Eu não me lembro os detalhes, eu fiz isso uma vez. E aí isso daqui facilita muito de usar aquelas suas fórmulas, elas ficam mais simples e você descobre esses valores com mais facilidade e depois você transformava eles nesse daqui. Mas hoje em dia não precisa mais, isso daqui é desnecessário porque os programas de computador fazem isso muito rápido, muito fácil para a gente, ok? Então isso era do exercício, vocês fazem à mão, usando aquelas contas, porque
Mesmo o exercício do sistema ortorrômbico é bastante simples. Se fosse sistema cúbico, mais simples ainda. O programa ele tem a vantagem também que você pode pôr aqui infinitas reflexões, né? E ele vai fazer a conta de todas as contas possíveis e vai tirar todas as médias de valores possíveis. Então, seu valor vai ficar bastante mais preciso. E você percebe também quando você fez uma indexação errada, colocou valores errados aqui, aí não vai funcionar. Então, é bastante interessante quando você está fazendo trabalhos mais detalhados, mais profundos, ok? Aí chegamos aqui no último dos exercícios, que também vocês tiveram algum problema para resolver, que era 8B. 8B. Que na verdade era para fazer uma pesquisa bibliográfica, né, para vocês olharem por aí nos livros, na internet, e procurarem exemplos desses tipos de geminados que estão aqui e falarem algumas coisas deles, né? Então era mais uma pesquisa bibliográfica, mas parece que vocês também tiveram alguma dificuldade de achar, porque não tem um site que explique direito essas coisas, não tem nem um livro que fale muito bem disso. Alguma vez eu achei algum artigo, alguma coisa assim, mas depois acabei esquecendo e perdendo também, explicava bem isso de geminados. Mas no caso, todos esses que estão aqui são casos que eu tinha colocado na aula. Eu já coloquei isso, mas não coloquei nessa sequência, nem especifiquei de que sistema que era cada um deles, mas vocês olhando lá, vocês iam chegar a isso que eu coloquei aqui em seguida. O primeiro caso, que diz lá, geminação simples interpenetrada. Esse é um caso, esse é o caso mais simples, mais comum, do mineral mais comum que existe, né, desse exemplo, que é o ortoclásio. O ortoclásio é feldespato potássico do sistema monoclínico, e aí é a geminação simples, porque são só dois indivíduos, interpenetrada, porque você não tem os cristais inteiros, você tem um dentro do outro, né? Então, aqui é um cristal e aqui é outro cristal, como se você pegasse e girasse, né? Fizesse um giro do cristal, e aí você tem dois indivíduos, um deles está de pé, o outro está de cabeça para baixo, e eles estão interpenetrados. Aqui eu coloquei a figura, né? A fotografia de um cristal assim, geminado, né? E isso daqui é muito comum, vocês vão achar infinitamente nas rochas, os granitos, né? O granito, vocês vão encontrar muito ortoclásio e ele vai estar geminado, né, quase sempre dessa maneira. Aí eu fui na pia da minha cozinha, e olhei lá, olha aqui, ó, o feldespato geminado, olha aqui, ó, um ortoclásio. Como que você vê? Você vê um lado do cristal de com um brilho e outro com outro brilho. Uma pergunta aqui, ó. Quando o exercício pede simetria dos indivíduos, é para colocar a classe cristalina? Isso, você pode colocar a classe cristalina, né? Exatamente, simetria dos indivíduos, exatamente. Eu não coloquei aí, né? Mas vocês deveriam colocar. Então, eu coloquei aqui só para vocês verem como que vocês vão encontrar na rocha. Aqui tem vários outros cristais. Esse daqui também era geminado, mas a fotografia ficou ruim, não dá para ver. Esse geminado aqui, você vai ver na prática, né? Se você fizer um corte disso, você vai ter um cristal dividido metade, metade, e um deles vai ter um brilho, outro vai ter outro brilho. Por que que eles têm brilhos diferentes, né? Por que que uma metade tem um brilho diferente do outro? Ah, porque uma das faces que vocês vão ver representa um plano de clivagem. A outra representa um plano que não é plano de clivagem. E os planos de clivagem têm brilho diferente, apresentam brilho diferente daqueles que não são planos de clivagem. Então, você vai ver nas rochas, aqui eu fiz uma ampliação, você olha para a rocha e vê aqui ó, o cristal de feldspato, né? Que é um fenocristal, é grande, e você vê que metade é de um jeito e metade é de outro. Isso daqui estão geminado do tipo Carlsbad, que é aquele lá que está no exercício. Em geral, vocês vão ver que a maioria deles vocês vão encontrar dessa maneira, porque vocês vão estar olhando dois pedaços, duas faces, né? Uma de clivagem e outra de não clivagem. Aqueles onde você não vê isso é porque eles estão virados de outra maneira, né? Que você não está vendo os dois planos.
Mas isso daqui vai ser coisa que vocês vão encontrar infinitamente na vida de vocês. Vão lá olhar a pia de vocês, se for de granito, comece a olhar os feldspatos que estão lá, eles vão aparecer dessa maneira e aí você já sabe que eles são ortoclase, ok? Aí o segundo exercício a segunda parte do exercício pedia lá uma geminação múltipla polissintética, e aí o exemplo é o plagioclásio. Plagioclásio que é o feldspato rico em cálcio e ou sódio, né? E pertence ao sistema triclínico. E aí, essa geminação, isso é o tipo de geminação múltipla, é quando você tem aquelas casas, né? Infinitas casas, uma grudada na outra, e uma delas é a imagem da outra. Aqui eu coloquei também como que você vai ver na rocha, né? Todas essas estrias aqui, cada estria dessas é o limite de um desses cristais. Então, você vê que é uma multidão infinita de cristais geminados, e aí você já vai falar, isso daqui é um plagioclássico, certo? Muitas vezes você não vê assim no cristal, porque eles são muito pequenos, nos cristais, porque eles são muito pequenos, mas você vê facilmente no microscópio. Eu não trouxe aqui foto de microscópio, mas na aula onde a gente falou de geminados, tem lá. Aí o terceiro que pedia é a geminação simples interpenetrada, e o exemplo é a pirita. É que é chamado de cruz de ferro, eu não sei porquê, eu procurei na internet o que é uma cruz de ferro, e aparece isso daqui, ó, de cruz de ferro. Não tem a ver, né? Não sei por que chama cruz de ferro. Mas é assim, ó, como fossem dois cubos, e um deles está virado com relação ao outro. E aí forma assim esses tipos interpenetrados, simples no caso porque são só dois, mas também acontece de ter mais de dois, aí não vai ser simples, vai ser múltiplo. Então a pirita, o que é pirita mesmo? Vocês conhecem pirita? Qual que é a fórmula da pirita? Um sulfeto de ferro, né? FeS2. Muito bem. Aí, depois o outro que pedia era geminação múltipla cíclica, que aí o exemplo é a aragonita. Você olha assim, parece que é um cristal só, mas não, você começa a ver, são 3 cristais. E você percebe porque tem esses ângulos reentrantes, coisa que vai acontecer em geminados. Aí você vê que pelos ângulos não se consegue fazer geminados perfeitos, né, que ficam vazios aqui, a natureza faz de interconectar, interpenetrar um cristal no outro dessa maneira. Então, aqui são 3 cristais de aragonita que você olha por fora, você pensa que é um só. Então, uma geminação múltipla e é cíclica porque forma como fosse um círculo aqui, né? Aí, qual é a lei dessa geminação? Eu não sei o nome, não sei se existe um nome específico, mas a gente fala que é uma geminação múltipla e que é porque ele tinha pedido, mas não achei. Aqui pede. Às vezes não tem, ó. Indicando a simetria do indivíduo, a operação elemento e a designação da respectiva lei de geminação. Algumas vezes não tem um nome assim especial, como aquele cruz de ferro, ou outros que a gente vai ver daqui a pouco. Então, às vezes, não tem realmente um nome assim para lei de geminação. Você designa com esses nomes aqui mesmo, geminação simples por contato, simples por interpenetração. Né? Então, às vezes, não funciona direito de você conseguir falar muita coisa a respeito. Mas daqui a geminação em cotovelo. Cotovelo, ó, como você imagina aqui. Às vezes é chamada de joelho também, né? Porque tanto o cotovelo quanto o joelho você dobra. E aí, isso é característico nesses 2 minerais, rutilo e cassiterita. Simples, se forem só 2 indivíduos. Múltipla, né? Se forem mais, ó, tem 1, 2, 3. E acontece nesses 2 minerais que são tetragonais, o rutilo e a cassiterita. Rutilo é óxido de estanho. Não, rutilo é óxido de titânio, TiO2. Cassiterita é óxido de estanho, SnO2. Ambos são tetragonal, têm a mesma estrutura, né? São isoestruturais, e ambos apresentam esse mesmo tipo de
de germinação, cotovelo ou joelho. Cíclico porque tem um, depois tem outro, né? Pode se acontecendo aí de irem se multiplicando. Depois pedia lá germinação simples de contato, que é da gipsita. Gipsita pertence ao sistema monoclínico, então aqui ó, tem 2 indivíduos, aqui tem um modelo, né, em madeira, e é chamado de cauda de andorinha, tá? Porque aqui você pode imaginar a cauda de andorinha, que é uma andorinha que eu coloquei para vocês verem. Então a gipsita é sulfato de cálcio. A partir da gipsita que se faz o gesso, né? Aí depois pedia germinação simples interpenetrada. E aí o exemplo é estaurolita. Só que lá falava assim, olha, V é o 7, né? 7. Aí, veja aqui no 7 o que fala. 7. Sistema ortorrômbico. Germinação simples. Aqui não é ortorrômbico, aqui está errado, é monoclínico, viu? Consertem aí. Esse é um exercício, isso daqui são exercícios antigos, né? Não fui eu que fiz esse exercício, eu não sei quem fez, mas aqui está errado, é monoclínico. Aí eu vou explicar para vocês porque a pessoa confundiu isso, mas vamos primeiro ver o que é a germinação. Aqui é a estaurolita, que é um silicato de alumínio e ferro, né? Eu não sei se no exercício pede para colocar a fórmula também. Pertence ao sistema monoclínico, não ao sistema ortorrômbico. E aí elas são chamadas popularmente Cruz de Santo André e aqui Cruz de Malta. Acho que são pessoas muito religiosas que dão nome para essas geminações, porque aqui ó, Cruz de Ferro, né? Então acho que é pessoas de alguma religião. Aí eu fui ver aqui Cruz de Santo André, essa cruz aqui, ó, tá vendo? Aqui tem até lá para adquirir, lá no site. E aí olha aqui o cristal, né? Isso daqui então é a geminação em Cruz de Santo André. E aqui é a Cruz de Malta. Aqui é a Cruz de Malta, tá? Então aqui, Cruz de Malta, Cruz de Santo André. É interpenetrada, aqui você tem 2 indivíduos, é simples. Porém, a estaurolita também faz germinação múltipla. Às vezes você tem outro indivíduo aqui, ó. Outro indivíduo aqui. Então, vão ser 3. Então, vai ser múltiplo. Então, aí eu vou explicar para vocês isso do monoclínico ortorrômbico. Quando foi estudada a estrutura cristalina da estaurolita, primeiro se pensava que ela fosse ortorrômbica. Por quê? Porque a pessoa olhava o cristal assim por fora, media os ângulos, assim, falava, ângulo é tudo 90, né? Então, se os ângulos são todos 90 graus, o mineral é ortorrômbico. Aí, em 1968, a pessoa foi estudar a estrutura cristalina da estaurolita e falou, olha, não é ortorrômbica, é monoclínica. Monoclínica, tá vendo? Pertence ao grupo espacial C2 sobre M, mas ela é pseudo-ortorrômbica. Por quê? Porque o ângulo beta é 90. Olha só, é um mineral monoclínico, né? Tem os 3 A, B e C diferentes. O ângulo beta 90. Vejam só, eu falei para vocês, né, que não obrigatoriamente o ângulo beta precisa ser diferente de 90. Em geral é. Mas o que vai definir o sistema cristalino são os elementos de simetria que você vai encontrar no interior do cristal. Então se descobriu que era monoclínico. A pessoa que fez aquele exercício, acho que ela estava desatualizada, né? Em geral, as pessoas são muito, muito desatualizadas e não sabem o que aconteceu em 1968, quando se descobriu que o mineral era monoclínico. Aqui está a fórmula. Aqui também. Não, aqui é a fórmula de uma das camadas, ó, tá vendo? De uma das camadas é desse tipo. Que se vai alternar com camadas da estrutura da cianita, que é silicato. Então a gente lendo por aí, a gente vai ver que o mineral não é ortorrômbico, é um mineral monoclínico, e vê essa curiosidade, né? Ângulo beta igual a 90. Mas depois disso, depois de 1968, fizeram outros estudos de estrutura e viram que o ângulo beta não é realmente 90, é 90,007, olha, né? Então você vai aumentando a precisão, você começa a ver que o ângulo não é realmente 90 graus, o ângulo beta.
Mas isso é só uma curiosidade, né? Só para mostrar para vocês como se desenvolve a cristalografia, como se desenvolve a mineralogia. Aí chegou o caso 8 lá, né? Que pedia para mostrar um exemplo. E o exemplo seria do espinélio, que é cúbico, né? É geminação simples, porque só tem 2 de contato, porque tem um plano bem definido de geminação, onde você consegue separar um cristal do outro, não é interpenetrado como outros que a gente já viu por aí. Aqui uma foto, né, do geminado, olha aqui o ângulo, e aí acabou, era isso só que eu tinha selecionado para vocês. Aí eu espero vocês falarem, perguntarem, trazerem dúvidas. Para quem não tinha chegado cedo, a gente decidiu que nossa prova na sexta-feira vai ser das 10 até as 2 da tarde, para vocês terem tempo suficiente para resolver os exercícios. Vocês têm outras dúvidas além dessas aí que eu falei aí para vocês agora? Já está tudo resolvido? Vocês acabaram de fazer a lista, né? Porque... mais nenhuma. Que legal, muito bem. E não se esqueçam de entregar na sexta-feira, viu? Não vai poder entregar atrasada, porque senão a gente não vai ter tempo para calcular as notas para vocês. Porque vocês vão fazer a prova sexta-feira, e aí a gente já... a Camila está acabando. E aí na sexta-feira vocês já entreguem, né? Para dar tempo do monitor, para entregar até sexta-feira, sim. E é útil que vocês façam até sexta-feira pelo seguinte motivo: a prova vai conter exercícios que são muito parecidos com os exercícios da lista. Então, uma vez que vocês já sabem resolver os exercícios da lista, vocês vão resolver os exercícios da prova. Se vocês não fazem a lista, vocês não vão ter facilidade para resolver na hora os exercícios da prova, ok? E também vocês precisam entregar em dia para que o monitor consiga corrigir. A gente precisa corrigir logo as provas e corrigir logo os exercícios para até, sei lá, terça ou quarta-feira a gente falar para vocês as notas para saber quem que vai fazer a prova substitutiva, que vai ser na outra sexta-feira, certo? Que dia que é? Dia 14, né? Dia 14 tem a prova substitutiva de vocês, para quem não conseguiu nota suficiente para passar, ok? Essa aula você vai... Vou colocar, sim? Ainda hoje eu coloco lá. Sim. Lembre-se que tem aqueles erros, né? Tem aquelas coisas erradas, vocês consertem lá naquelas projeções lá das posições estruturais. Ok? Faltou a vírgula, né? Tem um lugar que é mais x, está menos x. Então tá bom. Se vocês não têm mais nada para falar, mais nada para perguntar, então, muito legal dar aula para vocês. Estejam lá sexta-feira, 10 da manhã, peguem a prova e resolvam até as 2 da tarde. Entreguem os exercícios. Da mesma maneira que vocês entregaram os exercícios da lista 1, vocês entreguem agora da 2 e da 3. Então é isso. Não mais nada. Professor, Oi, fala. vai ter que entrar em algum Meet, alguma coisa assim durante a prova, ou é só pegar a prova no Moodle e entregar depois? É só pegar e entregar. Eu vou colocar ela lá no E-Disciplinas, né, como tarefa. Esqueci o nome, acho que é tarefa. Aí vocês pegam a partir das 10 horas, e aí vocês têm que colocar ela de volta resolvida. Vocês fotografem, salvem como PDF e coloquem lá no próprio E-Disciplinas até as 2 da tarde. Ok? De repente acontece algum problema, né? Já aconteceu em alguma prova aí de acabar a internet na casa do aluno, ele não conseguir colocar, ter algum problema, aí vocês mandem por e-mail para mim, tá? Se acontecer algum problema, espero que não aconteça. E aí, então é isso. Então tá bom. Então acabou nossa aula, muito obrigado. Vou desligar aqui. Até mais, até sexta-feira então. Eu que agradeço. Tchau.
Até mais. Obrigada, professor. Obrigado a Tchau. você. Tchau, até mais. Ah, se ainda tiverem dúvida até sexta-feira, escrevam para mim, viu? Tá bom. Até mais. Sair da chamada.